a gente... boa noite, então, a todos. É um prazer estar aqui com vocês para mais um evento do nosso IBF Rio Grande do Sul. O evento hoje muito interessante sobre cyberataques, né? Então, a gente hoje tem... Tô no mudo já. Giancarlo fechou o microfone já. Ups, desculpa. Eu estou aqui no celular, ele trancou. Desculpa, então. Então, eu queria agradecer, então, aos painelistas de hoje e a Michele, que vai ser a nossa mediadora, né, para falar desse tema tão importante, né, que são cyberataques. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores do IBFRS, que são Carpena Advogados, KPMG e PwC. Convidar todos aqueles aqui que não são sócios ainda do IBF a se associar, né? Como pessoas físicas ou como empresas, né? Para a gente conseguir gerar esse conteúdo de qualidade e bem focado para os executivos de finanças do Rio Grande do Sul. É uma honra estar com todo o pessoal da diretoria. Queria agradecer também ao nosso squad técnico por mais um evento, na pessoa do Odivan, Estima, Fernanda, Michele, Liege, então, as pessoas, e Elisa, que são as pessoas que conseguem organizar esses eventos de altíssima qualidade, tá? Que a gente consegue estar passando para os nossos associados. Sem também mais apresentações, eu passo a palavra, então, à nossa mediadora de hoje, a Michele, para fazer a apresentação dos nossos painelistas, né? E iniciar esse debate bem interessante na noite de hoje. Michele. Obrigada, Jean. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Maravilha. Bom, então, hoje o tema do evento é para falar sobre cyberataques, porque em um mundo cada vez mais conectado, a frequência com a qual recebemos notícias sobre ataques cibernéticos vem fazendo parte do nosso cotidiano. Estudos dizem que os ataques às empresas brasileiras aumentaram em 220% no primeiro semestre de 2021. Recentemente foi veiculada uma matéria na imprensa nacional, onde consta que somente o Brasil já sofreu mais de 13 mil ataques no ano, sendo que mais da metade trata de sequestro de dados. Estes ataques já foram capazes de paralisar um hospital na Irlanda, parar a fábrica de uma grande multinacional nos Estados Unidos, fazer com que a prefeitura de uma cidade americana voltasse a utilizar a máquina de escrever por dias e até mesmo colapsar o judiciário no Brasil. Quando vemos que até uma das maiores cortes de justiça do país pode ser invadida, o sentimento de segurança toma conta de nós. Não se trata apenas do vazamento de dados, mas também do risco e da possibilidade de alteração desses dados, seja de um processo judicial ou até mesmo de um dado médico. Então, para falarmos do assunto, hoje temos dois especialistas na área. Franklin Mello, formado em Ciência da Computação com MBA em Gestão Serviços, Gerenciamento Financeiro pela FGV, MBA Executivo Internacional pela Ohio University, especialista em aplicação de tecnologias emergentes como Cloud Computing, Segurança da Informação, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, atuou como executivo em diversos outros países e empresas, tais como Alcoa, Blockbuster, Tetra Pak, Porto Seguro, Carrefour, Mercado Eletrônico, Finaustra, Unibanco, Unilever e Becton Dickinson. Atualmente é CTO, investidor em startups e fundador da GuberTech, empresa de inteligência e tecnologia da informação business to business. Franklin, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Michele, boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite e a participação aqui no IBF. Para compartilhar esse diálogo, também temos a presença de Wanderson Castilho, bacharel em Física pela Universidade Federal do Paraná, membro representante da América do Sul e América Central do Michigan Collegiate Cyber Defense Network Industry and Academic Advisory Board da Universidade de Michigan. Foi professor do curso de formação de delegados da Polícia Civil do Estado do Paraná, na Escola da Magistratura Federal do Paraná, e também professor da Escola Superior de Polícia do Estado do Paraná, nos módulos de crimes cibernéticos. Atualmente é CEO da ENETSEC
e perito em crimes digitais com mais de 4.000 casos já solucionados. Wanderson, boa noite para você também, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui e eu acredito que nós vamos fazer uma boa parceria, o Franklin e eu aqui, nas informações que a gente tem para passar. Boa noite a todos. Maravilha. Então, feitas as apresentações, deixo a palavra com vocês e daqui a pouco eu volto com algumas perguntinhas. Fantástico, Michele. Anderson, acho que eu vou começar aqui com uma pequena apresentação. Eu e o Wanderson dividimos aqui o painel em duas partes. A parte de prevenção e a parte de investigação. Então, e aí em cima disso a gente vai ter um debate aqui, uma conversa bacana sobre esse tema muito importante, tá? Então, a parte que eu venho trazer aqui é sobre riscos cibernéticos e a importância da gestão de tecnologia e governança, tá? Então, eu começo com o objetivo de trazer aqui uma pequena introdução, no qual a gente tem como objetivo responder algumas perguntas, né? A primeira pergunta é qual a importância da gestão e governança de tecnologia na segurança? Qual é o nível apropriado de maturidade tecnológica para mitigar riscos? Quais os impactos e investimentos a curto, médio e longo prazo? E o que acontece com a empresa que não investe em segurança digital? O que eu faço se a minha empresa for hackeada? E aqui eu dou o gancho ao Wanderson, que aí é a especialidade dele, como perito e especialista em investigação desse tipo de situação. Alguns dados interessantes, compartilho aqui com vocês, né, sendo que 95% das violações de segurança são causadas por erros humanos. O que isso significa? Isso é um índice compartilhado dentro do meio tecnológico, no qual a maioria das empresas se preocupa muito em adquirir uma certa tecnologia, uma certa ferramenta para garantir a sua gestão de risco, de segurança da informação. Mas, na verdade, esquecem alguns preceitos básicos, como a gestão cultural da empresa, né? Um outro índice interessante, 77% das empresas não possuem um plano de resposta à falha à segurança digital. Isso só acontece quando a empresa não se prepara e aí acaba se dando numa situação de desconforto ou sem escolha, uma vez que não planejou um possível ataque, uma resposta a um ataque digital. Mais um índice interessante, 43% dos ataques cibernéticos são feitos de empresas de pequeno e médio porte, ou seja, os 57% restantes de empresas de grande porte. Mas isso traz bastante informação para a gente, porque as empresas de pequeno e médio porte não se preocupam em gerar, no mínimo, uma camada de segurança para garantir a segurança dos seus ativos. 62% dos ataques são iniciados através da engenharia social. A engenharia social é uma técnica muito usada por criminosos cibernéticos para extrair informações. Eles basicamente convencem o seu alvo de fornecer algumas informações complementares para efetuar o ataque em si. É como um estelionatário na vida real. Ele utiliza de técnicas para convencer a pessoa a fornecer algumas informações e, através dessa informação, invadir as empresas ou cometer golpes na internet. O que eles buscam? Eles buscam principalmente dados de identidade, porque é a porta de entrada para o ataque cibernético, dados financeiros, seja para vender para o seu concorrente, ou para extorquí-lo de compartilhar alguma informação que não seja tão pública, né? Informações sigilosas, propriedades intelectuais, como patentes, informações que possa trabalhar não só em extorquí-los, mas também em oferecer para os seus concorrentes através da Dark Web. Estratégias de negócio que pode afetar os seus negócios diretamente e controle realmente do seu parque tecnológico.
o que nós vimos acontecer recentemente, introduzido aqui pela Michelle, são casos de o que a gente chama de ransomware, que são basicamente sequestros da tecnologia da empresa, no qual pode ser feito através de um controle sistêmico. O hacker ele invade o sistema da empresa. Franklin está mudo. Está mudo, Franklin. Oi? Estão me ouvindo agora? Agora sim, voltou. Estava no mudo antes. Ok. O ransomware, na verdade, é um processo no qual o hacker invade o sistema da empresa e aí criptografa os bancos de dados, criptografa o sistema, troca as senhas de administrador, impedindo que a operação da empresa continue. Nós vimos isso acontecendo muito recentemente com a JBS, uma das maiores empresas alimentícias do mundo, empresa brasileira, empresa de carnes, mas também tem outros alimentos, no qual teve todo o seu sistema tecnológico comprometido, causando interrupção das suas operações na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, é um caso típico dentro do que eu comentei com vocês, de falta de plano de resposta a ataque cibernético. Então, a JBS não tinha um plano de contingência, não tinha um plano de continuidade do negócio que garantisse a continuidade das suas operações, uma vez que sofresse esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que nenhum sistema é 100% seguro. E quando isso acontece, você tem que estar preparado para responder a isso de uma outra forma, que eu vou tentar explicar e debater aqui com o Wanderson em seguida. Um outro caso bem recente, que afetou não somente a empresa, mas todo o leste americano, foi da Colonial Pipelines, a empresa americana petrolífera, no qual também se deparou com um ataque cibernético que paralisou as suas operações em todo o leste americano, influenciando inclusive crises de abastecimentos, preço do combustível nos Estados Unidos. Então, é uma empresa americana, uma empresa sólida, uma empresa grande, mas que não tinha os seus planejamentos de gestão e governança de tecnologia alinhados a um possível problema como este. E o terceiro caso que eu trago é um caso de 2019. Na época, eu trabalhava em uma das maiores empresas de alumínio americana e o nosso concorrente era a North Hydro, uma empresa europeia, uma das maiores empresas de produção de alumínio da Europa, no qual teve não somente os seus dados sequestrados, mas também todo o controle de uma das fábricas na mão de hackers. Para vocês terem uma ideia, essa foto que eu mostro aqui é de uma caldeira de alumínio, e os hackers, inclusive, ameaçaram explodir a fábrica, porque os hackers conseguiram ultrapassar 3 camadas de segurança. Tem a primeira camada, aquela que é voltada para a internet, a segunda camada, que é a rede interna, e a terceira camada, que é o controle de automação de processo. Então, os hackers conseguiram penetrar todas essas camadas e chegaram ao ponto de pedir resgate em criptomoedas. Se nós formos ver aqui os outros dois casos, o prejuízo, por exemplo, para a JBS, que confirmou o pagamento do resgate, foi de 11 milhões de dólares. Na Colonial Pipelines, teve um prejuízo de 4,4 milhões de dólares. E no caso da Hydro, ela não pagou o resgate, mas em compensação teve um custo operacional de 550 milhões. Então, o risco de não ter um plano e uma gestão correta de tecnologia para os negócios é muito grande. No Brasil, nós temos a LGPD, uma lei que foi recentemente aprovada, meados do ano passado, está em vigência desde da metade do ano passado, de agosto do ano passado, no qual responsabiliza as empresas pelos dados confidenciais que ela os resguarda. A Michelle pode falar até um pouco mais sobre isso, mas essa lei
ela obriga a empresa a pedir autorização para o uso de informações confidenciais. E caso esses dados sejam vazados, a empresa precisa provar que teve o seu ambiente violado e que esses dados foram vazados. E não só isso, mas a empresa precisa identificar esse problema e notificar a agência reguladora. Caso isso não aconteça, o prejuízo financeiro pode ser enorme. Então, é uma lei, é uma evolução que nós temos na nossa legislação, mas que traz responsabilidades muito maiores para as empresas que manipulam dados privados, principalmente na época que nós estamos, época de pandemia, no qual dados médicos podem ser vazados, dados pessoais podem ser vazados, e existe uma responsabilidade das empresas em utilizar esses dados, tá? Falando um pouquinho de gerenciamento de dados, as empresas precisam entender que a gestão do dado é importante. Então, a classificação dos dados para a adequação da LGPD, ela divide-se em 4 etapas. Dados públicos, aquilo que é de pequena importância, dados internos de uso da empresa, dado privado, que são dados estratégicos, né? Dado que não pode sair para determinados públicos, mesmo dentro da empresa, e dados restritos, que são dados extremamente confidenciais. A classificação desse dado é importante para você determinar camadas de proteção e segurança de dados. Se você não sabe o dado que você tem dentro de casa, você não tem como saber como protegê-lo. Seguindo, a gente consegue entender um pouquinho por que as empresas acabam falhando no seu processo de segurança, porque empresas possuem diferentes níveis de maturidade de gestão tecnológica. Então, nós temos classificações entre 0 e 5, desde processos inexistentes de gestão de tecnologia a processos passivos que são executados, processos gerenciados, processos estabelecíveis, processos otimizados e previsíveis. Quanto maior é o seu nível de maturidade, maior é o investimento também em tecnologia para a gestão desses processos, ok? Se você não tem nenhum processo, o seu risco, o risco para a empresa de um possível ataque é enorme. Se você tem um processo extremamente otimizado, o seu risco é menor, em compensação, o seu investimento em tecnologia e em proteção também deve ser maior. Então, cada empresa possui um nível diferente de maturidade tecnológica. Para isso, a empresa precisa entender qual é o momento que ela está, qual é o nível de maturidade que ela está, para saber o investimento correto naquele momento. Tá? Então, se a gente fazer uma analogia, a gente pode pensar que se nós estivermos pelo menos no 3, o seu risco é médio e o seu investimento é razoável. Se nós estivermos em 0, o risco de você perante os seus competidores será enorme. O que significa esse nível de maturidade? Significa o quão familiarizado você está dentro dos seus processos internos de TI para a gestão de tecnologia. Então, você tem melhores práticas de mercado, você tem recursos bem estruturados, uma política de segurança da informação correta e um produto de trabalho genérico e espalhado durante a cultura nas etapas de gerenciamento da cultura da sua organização. A área de TI ela é dividida em 49 partes, que a gente chama de framework, desde a gestão estratégica até a entrega de projetos. Muitas empresas, principalmente no Brasil, que possui uma cultura um pouco mais de improviso, elas não têm uma estratégia de TI, não tendo uma estratégia, muitas das vezes não tem nem estratégia de negócio, simplesmente reage ao mercado. Então, uma vez que você tem uma estratégia de negócio alinhada com a sua estratégia de TI e trabalha dentro de um framework de gestão correto, desde o tamanho da sua organização, os softwares de compliance que você utiliza, o gerenciamento de dados, você vai amadurecendo nessa cadeia para oferecer aos stakeholders, aos seus shareholders, uma segurança tecnológica para os seus dados e para as operações. E dentro do ciclo de vida de segurança digital, nós dividimos em 3 partes.
A primeira parte é a governança e estratégia, a segunda, assessment e teste, a terceira, monitoramento e detecção. Na parte de governança, nós temos desde a definição de políticas de segurança, políticas de gestão, procedimentos e planos de resposta a ataques cibernéticos. Educação e treinamento, garantir que os seus funcionários possuem corretamente a informação do que eles podem compartilhar, do que não pode compartilhar, quais são as regras aplicadas dentro da empresa, quais são as regras aplicadas fora da empresa e quais são as consequências legais em decorrência disso. Um assessment de risco é extremamente necessário, porque se ele não ocorre, você não tem noção do quão frágil você está dentro da sua gestão de tecnologia. Há um teste de vulnerabilidade, um teste de penetração é importante, e um gerenciamento do ambiente social, garantir que as pessoas dentro da sua cultura esteja adequada aos processos de TI. Caso aconteça uma invasão, você tem que detectar. É importante que você saiba, muitas empresas são invadidas e nem sabem que foram invadidas. E quando percebem, o ambiente está completamente comprometido. No exemplo da Hydro que eu comentei com vocês, se a Hydro tivesse detectado a invasão na primeira camada de segurança, provavelmente a sua operação não estaria totalmente comprometida. E depois, caso uma invasão seja bem sucedida, você tem que ter meios de fazer uma análise forense para identificar qual é a origem dessa invasão para que isso não aconteça novamente. O Wanderson deve entrar um pouco mais em detalhe com relação a isso, mas essa análise forense ela é muito importante para garantir o quê? Que você revise as suas políticas, que você retreine o seu pessoal, que você ajuste as suas políticas para que isso não aconteça novamente. Tá? E também utilizar dos meios legais para punir aqueles responsáveis por isso. Um assessment tecnológico ele é importante para você saber o seguinte, o ambiente tecnológico ele é complexo. E por que existem vulnerabilidade em softwares e em hardware? Porque são diferentes softwares de diferentes fabricantes que teoricamente se integram e essas integrações não são exatas. Então, como um grande Lego, você coloca as peças, mas ficam pequenos buracos. Esses buracos são falhas de segurança que podem ser usadas de forma maliciosa por criminosos digitais. Então, o assessment de tecnologia é necessário para você deixar essas peças cada vez mais juntas. Um software de gestão financeira, alinhado com um software de gestão de logística, com o hardware utilizado, todas essas peças precisam se encaixar da maneira correta. Um assessment de tecnologia, pelo menos a cada um ano, é necessário para você identificar as oportunidades de melhoria da sua tecnologia. Imagina-se que a tecnologia seja algo, principalmente em alguns gestores antigos, seja algo que você compre e ele fique lá, mas na verdade a tecnologia é como um carro, que você compra, você precisa pagar o IPVA, você precisa trocar os pneus, você precisa trocar o óleo e em algum momento você vai ter que trocar de carro. Então existe um ciclo de vida dessas tecnologias dentro de casa que precisa ser gerido, precisa ser trabalhado dentro de um roadmap para impedir que esses buracos de integrações sejam disponibilizados para criminosos digitais. E o Risk Assessment, que eu comentei há pouco, ele é importante para verificar o quão aderente ao risco as suas operações estão. Orçamento de segurança da informação. Uma pesquisa recente da IBM indicou que o ideal é que o orçamento de TI separe pelo menos entre 9% e 14% para a segurança digital. Na realidade, no cenário brasileiro, isso normalmente gira em torno de 3%, 4%, no máximo 6%. Então, se vocês forem ver, a nossa gestão da segurança da informação ela é muito falha. Então, é importante que a gente se atente à gestão de orçamento também. Tá? Um plano de desastre, o que é o DRP, né? O plano de desastre e o plano de continuidade de negócio. Se as suas operações são comprometidas,
você precisa ter uma forma de continuar operando, de continuar trabalhando com os seus negócios, mesmo com uma indisponibilidade de sistema. Vocês vão lembrar em 11 de setembro, de que nós tivemos o acidente das Torres Gêmeas. Tivemos empresas que foram à falência, por quê? Porque deixaram o seu data center principal em uma das torres e o seu data center de contingência na segunda torre. Ninguém imaginava que 2 aviões iriam bater nas ambas as torres, e a empresa, muitas delas deixaram de existir por causa disso. Evoluímos bastante desde então, né? Então, assim, 77% das empresas não possuem um plano de resposta, 51% não possuem um plano de recuperação e apenas 37% das empresas possuem um plano de continuidade de negócio. Qual é a diferença entre um plano de desastre e um plano de continuidade de negócio? Um plano de desastre garante que a empresa tenha redundância de informação em diferentes data centers, em diferentes localidades. E um plano de continuidade de negócio é a continuidade do negócio sem a tecnologia. Como que você opera sem a tecnologia. E aí que vem o meu último slide. Hoje em dia é muito fácil ter um plano de desastre. Com o advento das nuvens, né, nuvens da Microsoft, do Google, da Amazon, já possui redundância em pelo menos 7 regiões. Então, muitas das vezes a empresa fica com aquele sentimento de dono, de manter o seu data center restrito dentro do seu ambiente, quando na verdade você pode utilizar uma tecnologia barata, que é uma tecnologia de nuvem, a custos de despesa, OPEX, ao invés de gastar um alto orçamento em CAPEX para armazenar servidores e fazer gestão de servidores dentro de casa, né? Nuvens públicas possuem um modelo de assinatura, então você pode colocar isso como despesa. E nós temos um outro modelo para empresas que possuem uma versão ao risco alta, no qual você pode utilizar múltiplas nuvens ao mesmo tempo. Então, isso garante uma redução de custo de até 60%, porque você começa a utilizar o melhor de cada uma das nuvens. Acho que é isso, pessoal. Franklin, obrigada pela exposição. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, até muito por conta do que a gente tem visto aí na imprensa, e muito por conta também de tu ter mencionado a relação da JBS ter feito o pagamento, né? A gente sabe que o governo dos Estados Unidos, ele incentiva que os pagamentos não sejam feitos, mas uma opinião pessoal, como é que tu vê esse dilema do pagar ou não pagar, parar a produção ou não parar a produção? Isso depende muito da situação, Michele, porque você não pagar um resgate, eu sou totalmente contra pagar o resgate, mas às vezes você não tem escolha. Então, como o caso da JBS, ela não tinha uma gestão correta de TI para garantir que a sua operação retornaria. E aí você não tem escolha, ou você paga ou você para a empresa totalmente. Melhor mesmo não é nem pagar e não pagar, é você ter condição de não pagar. É você ter uma gestão de tecnologia correta, ter o seu alinhamento de estratégia de TI de negócio corretamente, ter o seu plano de DRP e ter o seu plano de continuidade de negócio. Uma empresa do tamanho da JBS, ela teria que ter como recuperar o seu sistema em menos de 24 horas. Com um ambiente de multinuvem, por exemplo, ela conseguiria implementar e falaria, meus amigos, tchau, eu não vou pagar nada, simplesmente recupero o meu ambiente, eu não preciso estar exposto ao risco dessa forma. Uhum. A gente está aí na eminência das multas administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Hoje a gente até veiculou no escritório uma newsletter falando sobre isso, porque as multas administrativas tinham sido prorrogadas de agosto do ano passado para agosto desse ano. Então, a partir da semana que vem já passam a viger. Você entende que a partir do momento que a gente tem uma sanção administrativa
pode acabar com que a empresa se sinta coagida a fazer o pagamento, porque de um lado tu vai ter o sequestrador de dados, que vai dizer ou você paga ou você tem uma multa de até 50 milhões limitada a 2% do faturamento. Então, e do outro lado você tem o sequestrador dos dados questionando um pagamento em criptomoedas ou em reais, dólares, seja o que for. Então, você acha que vai existir essa possibilidade de a gente ter esse, digamos, até um aumento no sequestro de dados por conta disso? Com certeza, um aumento do sequestro de dados vai ocorrer. Novamente, a gente tem esse dilema de estar preparado para isso, não é? Mas, num primeiro momento, o impacto é negativo, Michele, porque a legislação ela sempre vai oprimir o empresário, sempre vai tentar encurralar o empresário, mas, em um segundo momento, isso é bom. Se nós lembrarmos o que aconteceu em 2008, com a quebra dos bancos americanos, vamos lembrar que logo em seguida veio a lei SOX, que fez com que as empresas acrescentassem níveis de controle e gestão dos seus balanços que tornou isso uma coisa boa, tornou a empresa mais sustentável financeiramente. Então, as empresas hoje estão frágeis, porque ela não sabe o dado que ela está dentro de casa. A partir do momento que você tem uma legislação que obriga você a saber o que você tem dentro de casa, você precisa se preparar para não incorrer nesse tipo de situação. No mínimo, ter mecanismos de controle e gestão para detecção de invasão. Não, perfeito. A gente que trabalha com LGPD e implantação de projeto, a gente costuma levar muito esse assunto em reunião, né? Porque hoje em dia a empresa ela vê a implantação, os projetos de LGPD como um custo, mas na verdade ela é um investimento que daqui a pouco vai se tornar super necessário, né? Então a gente tem muito esse dilema que hoje a gente vem vivendo, muito por conta da vigência da lei. Mas já até me estendi nas perguntas. Wanderson, vou deixar a palavra contigo. Tá bom, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Não, tá. Não é essa aqui, peraí. Consegue enxergar? Sim, tá aparecendo, só não tá a tela toda. Tá, deixa eu aumentar aqui, peraí. Agora sim? Sim, perfeito. Bom, eu entro depois que a coisa explode. Eu tenho 4.000 casos resolvidos com sucesso, desde ransomware, desde sequestro, imagens privadas, bom, qualquer tipo de crime que você possa imaginar. Eu já mexi com vários deles, pedofilia, todos os tipos. E quando chega nesse nível, a gente conseguiu identificar. Eu tenho já minhas próprias, inclusive, pesquisas em cima disso aqui. E a gente conseguiu já identificar alguns fatores bem interessantes. Opa, vamos ver, volta. Aqui, ok. Que assim, os crimes digitais, eles estão divididos, propriamente ditos, em 3 formas. Os simples, os elaborados e os avançados. Os simples, 97% deles estão aí, disponíveis no mercado, atingindo e tudo. É semelhante, as pessoas perguntam, poxa, o Windows e o Macintosh, quem que é o mais seguro? Porque tem muito mais vírus para o Windows do que para o Mac. E como é que é isso? É claro, 93% dos sistemas operacionais no mundo é o Windows. Se fosse um criminoso que criasse vírus, você optaria por esse mercado. E o mercado dos simples é o que mais atinge mesmo. São esses simples ataques, né,
como phishing, e-mails falsos, sites clonados, links falsos, falsas promoções, engenharia social, como o próprio Franklin mencionou, ligações, bate-papos, todos esses tipos de coisas. Que eu acredito que nós temos que focar bastante nesses. Porque é os que mais dão dinheiro a essa criminalidade digital. Para vocês terem uma ideia, já faz mais do que uma década que o crime digital ultrapassou em quase 3 vezes o faturamento do narcotráfico internacional. Ou seja, o cara que está fazendo tráfico, cocaína e tudo internacional, ele está perdendo dinheiro consideravelmente, porque o crime digital ele está muito mais à frente, risco baixíssimo, um mar de vítimas, como o próprio Frank mencionou, um monte de empresas aí, né, preocupados sim com seus negócios, com o mercado, atendendo, mas nada com a sua gestão. E aí é um pratão para quem sabe mexer. E percebe-se que não precisa de muita tecnologia. Esses mesmos hackers que a gente vê todos os dias invadindo, fazendo um monte de coisa, eles não têm o conhecimento primário da tecnologia. Eu conseguiria ensinar todos vocês aqui, em questão de 15 minutos, a cometer pelo menos 15 crimes. Facilmente. E aí você, poxa, vem na ideia, se é tão simples assim, por que eu não bloqueio isso? Porque não existe uma cultura de conscientização, de treinamento, de educação dentro da empresa. E aí é que a bandidagem nada abraçadas. Os elaborados eles usam as mesmas técnicas que os mais simples, só que eles vão mais direcionados. Eles já têm mais empresas, já vai mais direcionado, mas ainda assim é fácil usar as mesmas tecnologias simplórias que são aplicadas na grande maioria das empresas e a população em geral. Quando o Franklin mencionou sobre 95%, Franklin, se eu não me engano, dos erros internos, correto? Foi isso? 97%. Não está especificado esses erros, mas, na verdade, os erros são essas pessoas que não estão com conscientização da área digital, não estão com o treinamento e não estão com a educação digital. E aí são esses os erros. Na verdade, são técnicas de engenharia social que acabam levando a pessoa. A gente está considerando como erro, mas eles são muito habilidosos, apesar que depois você explicado a metodologia do crime, você fala, poxa vida, mas isso é muito simples. Ou ainda pior, a própria vítima, e eu já peguei centenas delas falando, se eu soubesse eu não tinha caído nisso. Então, sem dúvida nenhuma, a informação ela é a maior ferramenta de segurança no mundo digital. Agora, quando a gente encontra, né, com gente com capacidade, com essa capacidade de exatamente identificar a vulnerabilidade do seu sistema ou da sua aplicação, aí nós precisamos, né, tomar muito cuidado, porque é quase, eu diria, não existe empresa, por mais implementada de segurança do mundo, desde que ela seja 100% segura. Não vai ter. E esse tipo de pessoa que nós estamos falando aqui, que é menos de 1% que existe no mundo, e quando ele vai em cima realmente para níveis altos. E na grande maioria das vezes, quando esse tipo de time, né, de criminoso digital, ele age, não chega nem para nós, a empresa não chega, os bancos não chegam a nem mencionar para a gente isso aqui, de tão eficazes e tão meticulosos que eles são nos seus crimes. E aí eles fazem, né, o passo a passo, que eles vão identificar as vítimas, eles fazem um estudo, eles testam as vulnerabilidades ali, eles ficam meses trabalhando em cima daquela vítima. E essa técnica ficou tão elaborada, tão precisa, que estados maiores, vários países, têm os seus exércitos agindo desta forma. Por isso que a cyber war, a guerra cibernética, está acontecendo e se usam de várias técnicas, desde as suas próprias invasões, vírus, malwares, né, ransomwares jogados por aí, até fake news, que é considerado também uma ferramenta de guerra. E aí vai nesses níveis que nós identificamos. Quando foi feita a pergunta
né, sobre o pagamento, não fica simplesmente a questão do cara, olha, eu já peguei a sua empresa e está aqui o valor que você tem que pagar. Ele não fica só dessa forma de assim, tá bom, eu decido pagar. Porque existem muito mais quadrilhas que você paga e você não tem nada. Eles realmente criptografaram, mas não tem nem a chave de criptografia para descriptografar aquilo. Aí precisa entrar um negociador, que existe também dentro, como tem um negociador na questão de sequestro, tem um negociador também na questão do sequestro digital ali, para identificar se realmente essa equipe de criminosos terá capacidade, sim, de mostrar que após o pagamento, como foi realizado por empresas recentemente nos Estados Unidos, se vai reter, vou fazer o pagamento e vou receber isso. O lema, realmente, dentro dos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, trabalho com determinadas autoridades aqui dentro, eles, sem dúvida nenhuma, não fazer o pagamento, porém, nas últimas ações que houve uma certa mudança. Uma certa mudança, por quê? Porque eles estão fazendo, sim, um pagamento, por quê? Para rastrear, já é possível ferramentas rastrear os bitcoins, e junto com autoridades dentro do país, como, por exemplo, quem fez o pagamento para a empresa de combustível e foi pago ali, eles foram presos dentro da Rússia, mas foram presos. Então, é uma estratégia, não é só um simples pagamento, tá? Mas sim uma estratégia de conseguir rastrear essas pessoas. Porque a partir do momento que você começa a interagir, a fazer o pagamento, a partir do momento que você fala assim, não vou pagar, você perdeu, você não tem mais acesso. Eu vou pagar, mas olha, eu preciso que você prove. Você começa a fazer certas intimidades, vamos dizer no modo mais leigo, tá? Com o criminoso. Fazendo isso, ele necessariamente precisa fazer determinadas conexões, ele precisa fazer determinadas ações, e aí é que vem a análise de um bom perito, especialistas que vão analisando isso e identificando. Da mesma forma como nós temos pintores magníficos que existiram e que ainda existem, e você, um cara que conhece tecnicamente pinturas, bate o olho e fala, isso aqui é de Van Gogh, isso aqui é daquele pintor, porque cada um tem a sua assinatura, a mesma forma acontece com as quadrilhas digitais. Elas também deixam as suas próprias digitais ali. Um valor também que está muito bem intrínseco disso aqui é hoje a imagem dentro da rede. Em questão de 30 minutos, a sua empresa ou o seu CIO ou o seu presidente pode estar sendo trend no Twitter. E aí é questão de horas dos seus valores na bolsa caírem consideravelmente. Como fatores simples, de um cara simplesmente empurrar a Coca-Cola do lado ali, pegar e colocar água. Isso aí fica de uma forma um pouco inatingível, você não, inesperado aquilo, mas eu posso também, eu digo o criminoso, gerar conteúdos contra a imagem da sua empresa e atingir pior do que uma própria invasão. Então, as empresas precisam estar atentas a isso também. Quem acha que o valor de uma rede social, seja da minha pessoa física ou da minha pessoa jurídica, ela nada vale, ela só não tem conteúdo lá, vale pouco, vale muito. Quem acha que os dois últimos nada vale pouco, está completamente errado. Ela vale muito, é a sua imagem agora. E ela pode ser detonada de uma forma, assim, estúpida. Muita atenção nisso. O que está acontecendo muito são as contas das redes sociais hackeadas, e aí tem dois níveis, de uma forma aleatória, simplesmente para vender a sua conta com seus números de seguidores, ou para aplicar golpes, ou simplesmente algum outro concorrente que quer acabar com a sua imagem, e aí vai na área mais simples ali. Deixa eu ver. Claro, vazamentos de dados, Então, é um outro ponto que fica fora muito do alcance das empresas, que outras empresas foram vazadas, No caso,
recentemente aí aqui no Brasil, no começo do ano, 223 milhões de dados de brasileiros foram vazados por aí. E aí nós estamos falando de CPF, o RG, seu imposto de renda, aí teve vazamentos, inclusive, de telefonia, tudo isso. Como é que uma empresa pode prever isso? Existem ferramentas que a empresa pode fazer buscas, né, sobre as pessoas-chave da sua empresa, sobre esses vazamentos. Se estão aí na Deep Web, na Dark Web, se estão essas informações, e antever isso, antes que saia, ou usarem esse tipo de coisa. O Franklin bem colocou, né, o pen test, o teste de vulnerabilidade, ele tem que ser realizado, assim, com muita frequência, a cada 3 meses, aí no mais tardar. Empresas como Google, como Microsoft, você pouco ouve que foram invadidas. Por quê? Porque eles têm um Red Team. Red Team é um time de hackers, que eles são pagos, e muito bem pagos, para detonar a empresa. E as empresas precisam ter isso. Mas meu time é muito pequeno, eu não tenho isso aqui. Tem contrato em empresas, tem empresas já privadas exatamente para realizar esse tipo de coisa. Que você, pelo menos, seja invadido quando você sabe, pelaquela empresa que você pagou. Claro, tem que ser feito todo um levantamento, não é qualquer empresa, você tem todo um histórico por aí, mas se você tiver esse tipo de empresa te ajudando, você não precisa ter o time, porque ele custa muito, mas esse tipo de empresas são boas, você tem a certeza absoluta que o nível, né, e o percentual de chance de você ser invadido por quem você não quer, né, por uma equipe de criminosos que vem ali, vai ser bem menor. E aí você vai entender a partir do momento que quando o seu vizinho caiu nessa e você não, porque o investimento valeu muito a pena. Está aqui, né, como eu falei, o vazamento de 8 bilhões de senhas. É outro ponto muito importante, né? Eu ter senhas, eu posso, né, já saber muita coisa sobre a pessoa. Eu posso aplicar, a grande maioria das pessoas ainda deixam todas as suas contas com a mesma senha. Isso é um facilitador enorme para que um hacker, porque ele vem aqui, você colocou essa senha em uma coisa idiota, num newspaper qualquer lá, mas você colocou a mesma senha que você usa em seu e-mail principal, na sua rede social, pronto, isso vai ser testado, isso vai ser aplicado. É uma questão de tempo. A mesma coisa para vazamentos de Facebook e todos ali, como eu mencionei, os 223 milhões de brasileiros aí. Com certeza absoluta, os nossos dados estão aí dentro, sem dúvida nenhuma. Outros são os aplicativos que a empresa, aqui nos Estados Unidos, ele é proibido ser instalado em servidores públicos, o TikTok. Quer dizer que ele invade o meu sistema? Ele vai atrás das minhas... Não, mas ele passa informações extremamente importantes. E em questão de massa, aí é Big Data, em que a gente vai ter uma análise de comportamento de uma nação inteira. Então, hoje é proibido tanto para os funcionários quanto os seus parentes de usar o TikTok no Brasil, nos Estados Unidos. E achei interessante que a OAB de Minas Gerais recomenda os advogados não usarem o aplicativo. Achei bem... Aqui. As dicas de implementação, o Frank passou muito bem isso aqui, e as regularizações que eu falei, realização de pentest, a frequentemente realização de treinamentos, educar, treinar, são coisas diferentes, tá? Educar, treinar e conscientizar, evitar postagens polêmicas e piadas, isso tem que ser muito bem definido, porque por uma bobeira, empresas aí e diretores, donos de empresas caíram, e sempre configurar segundo fator de autenticação, o quanto maior o nível, né, de fatores de autenticação você colocar, mais segura você e a tua empresa estarão. Aqui os patrocinadores. Muito obrigado. E estou à disposição para perguntas. Obrigada, Wanderson. É muito bom compartilhar o olhar de alguém que é perito no assunto, né? E a gente vem escutando falar muito dos casos que acontecem nos Estados Unidos, e daí vem até uma pergunta de curiosidade.
Na matéria que foi vinculada no Fantástico, se falou da dificuldade em prender os criminosos e os hackers, muito por conta deles estarem localizados ou no leste europeu ou na Rússia. Aqui no Brasil, tu já viu algum caso? Tu conhece de algum caso? Olha, como eu falei, eu tenho 4.000 casos resolvidos. Eu tenho 4 livros, né? De tantas histórias que tem, que eu acabei criando 4 livros. Todos os casos, eu acabo fazendo parte do que as autoridades deveriam fazer, né? Fazer esse tipo de coisa. Mas, como nós sabemos que hoje o Estado ele tem tantas coisas para fazer, quando se trava uma batalha digital, dentro da delegacia, os computadores já estão arcaicos, as pessoas estão tratando de outros assuntos físicos, desde sequestro, violência doméstica, violência contra a mulher, racismo e tudo. Quando chega alguém falando eu fui invadido, né, eu fui colocado, ele é colocado praticamente na última instância. Quando o montante, o valor é muito grande, e empresas percebem, não, eu preciso ir atrás, aí eles contratam profissionais como eu. Que daí eu faço o seguinte, eu faço toda a investigação dentro de todas as normas legais vigentes do país, tanto eu tenho autorização para fazer sou perito judicial aqui no Brasil, e nos Estados Unidos, eu estou agora no Brasil, e nos Estados Unidos eu sou private investigator, tenho licença para fazer investigações, banco de dados como da polícia e tudo. E aí, quando é contratado profissionais, em 97% dos casos a gente pega. É mais fácil pegar um criminoso digital do que um criminoso físico. E aí você vai falar, peraí, isso não está batendo. Isso não, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada porque nós temos um Estado, né, infelizmente, que ele não está preparado para o crime eletrônico. Ele não está preparado para um monte de coisas. Mas, se você tiver recursos, tenha certeza absoluta que você consegue, sim, identificar o autor, e, inclusive, buscar o que você, né, perdeu ali, seja os seus dados, seja investimentos, é possível, sim. Porque dentro do mundo eletrônico não existe mentira. Quando um computador conversa com outro, ele fala aonde ele está. Mas eu uso proxy. Tudo bem. Mas eu vou chegar no servidor, que lá tem uma outra conexão, e aí vai da capacidade do profissional, dos seus conhecimentos, das suas conexões. O próprio Estados Unidos não conseguiria fazer a prisão dessa quadrilha que cometeu esse ataque lá dentro. Ele teve uma colaboração das autoridades da Rússia para fazer isso. Então, cada vez mais, e aí o que está acontecendo quando não se tem leis que façam com que os bandidos sejam punidos e pagam a punição, você, de uma certa forma, você acaba incentivando. Tem as leis, mas as autoridades não conseguem buscar. Ele fala, poxa, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 vezes, usei o cartão, nunca foi preso. Ele acaba cometendo um monte de erros lá. Então, buscar é a coisa mais simples. Acontece que nós não temos mais recurso de Estado para isso. E isso não está acontecendo só na questão aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, quando tem crimes pequenos de crime digital e que está acontecendo muito, por exemplo, esses de amores, né, os estelionatos do amor, só o ano passado teve 180 milhões de dólares perdidos por mulheres e homens que acreditaram em seus amores virtuais. 180 milhões de dólares, nós estamos falando. É muito dinheiro, né? E que esses não foram recuperados. Tiveram poucas pessoas que tiveram indo atrás, quando são valores de 1 milhão e pouco, aí sim que a polícia vai atrás, mas valores para 2, 3, 4, 5 mil dólares não compensa nem para pagar um próprio profissional para isso. Mas é mais fácil do que a gente imagina. A gente só precisa de recursos. O Estado, né? Obrigada, Wanderson. A gente recebeu algumas perguntas, uma delas, e daí eu vou direcionar para vocês, então à vontade para responder. É recomendável fazer algum tipo de seguro para isso? Posso responder? Tem um negócio legal, Frank, que é o seguinte, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil foi lançado o primeiro seguro das redes sociais, da sua vida digital. Eu sei disso porque eu sou das pessoas que fariam a recuperação, caso haja sinistro.
Eles já estão vendendo, por exemplo, apólices para a sua rede social, para o seu Gmail, para o seu site, inclusive para a sua empresa. Tem essas apólices e dentro de 72 horas, se tem o sinistro, você aciona o sinistro, 72 horas, o seguro não encontrar, não devolver a conta para você, não fazer tudo, eles pagam a apólice. Então, eu tenho 72 horas para ir atrás. Então, é legal no seu Franklin. Bacana. Eu desconheço, acho que o Anderson tem mais expertise que eu nessa questão do seguro. Outra pergunta que chegou é: qual o erro mais comum em uma empresa para ser invadida e onde costuma ser a maior falha de segurança? Franklin, tua. Bem, minha experiência diz que o erro mais comum são dois, na verdade. Ambientes desatualizados, servidores que são esquecidos. O que aconteceu, por exemplo, no Tribunal de Justiça e no Tribunal Eleitoral no ano passado foi em decorrência que um servidor foi esquecido lá sem atualização. Mas são bem específicos, mais comuns, mas que talvez não abra tantas portas. Mas o que é mais perigoso, né? Esse é o mais comum, mas o mais perigoso são aqueles de funcionários de dentro que acabam ou saindo e as suas contas não são excluídas, e aí acaba passando a informação da senha para terceiro, que passa para quartos, que passa para quintos, e uma hora chega na mão de um criminoso digital, quando não, ele mesmo comete o crime. Então, assim, o mais comum que eu vi nas empresas que eu passei foram esses tipos de situação, né? Por isso que é importante você ter regras de governança, de gestão, quando um funcionário sai, quais são os procedimentos, os processos para desativação, um roadmap de tecnologia correto. Então, na minha experiência, foram essas duas situações que eu encontrei. Franklin falou muito bem. Se pega, cada um foi uma mancada, né? Uma mancada propriamente dito. E eu diria, a resposta correta para isso é o que o próprio Franklin falou. Não estão preparados, não implementaram segurança. Aí a forma que você levou o tapa na cara, né? Se foi um dedão no olho, foi puxão de cabelo, foi tudo, é um mero acontecimento. O acontecimento maior é você estava despreparado. Esse é o ponto que aí é o chamar a atenção. Depois é o mínimo detalhe de como é que você entrou bem, né? Vocês sabem que quando a gente teve o ataque, tanto aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul, quanto no Superior Tribunal de Justiça, se ventilou muito a hipótese de o contexto em que a gente vive, no qual as pessoas acabam indo para home office e levando seus computadores, abriram portas para que esses ataques acontecessem. Então, aí uma pergunta no caso de uma pessoa física, vocês acham que isso realmente acontece, o fato de levar o computador para casa? E qual a dica no sentido de como a gente pode se proteger e proteger a nossa empresa, né? Como a gente consegue fazer o nosso papel? Franklin, por favor. Vamos lá. Eu tenho alguns casos desse tipo, tá? As empresas também, não, conforme o Wanderson falou, não estavam preparadas para o home office durante a pandemia. O que acabou acontecendo? Acharam que dar um computador para o funcionário e mandá-lo para casa com uma conexão à internet era suficiente. Não é. Existem softwares que garantem o quê? A autenticidade da conexão. Você garantir que aquele arquivo só será aberto para a pessoa que tem a credencial da empresa. Ok? Você bloqueia as portas USB, você faz gestão do seu parque tecnológico. O que aconteceu é que a pandemia ninguém esperava e, de repente, você teve que, do dia para a noite, eu, por exemplo, tive que pegar mais de 300 funcionários de uma empresa e mandar para casa do dia para a noite, quando eu tinha acabado de fechar o contrato com a empresa. Só que a empresa não tinha nenhum software de gestão de autenticação. Então, você não tinha a credencial amarrada aos arquivos, você não tinha uma conexão VPN abrangente para todos os funcionários, era uma conexão VPN open source. Então, você precisa
é fato que quando você mandou as pessoas para casa, os dados da sua empresa ficaram mais expostos. E aí bate no que o Wanderson falou. Estão mais expostos porque não estão preparados. Você não possui uma cultura digital, você não possui uma cultura de gestão da sua informação. E aí, em cima disso, você fica exposto de forma errada, seja em casa, dentro da empresa ou na casa da sogra. Eu quero comentar sobre esses ataques que houveram no judiciário. Eu fui perito de um caso muito polêmico no Brasil, que foi daquele caso Mariana Ferrer, do tal estupro culposo, né, que aconteceu em Santa Catarina, em Florianópolis, para ser mais exato. E ali, nessa minha perícia, ela foi muito abrangente em cima, porque foi, quando se espalhou tudo aquilo, houve várias vertentes de ataques em cima da nossa sociedade brasileira, que as pessoas não perceberam, e que nós estamos recorrente com vários ataques. E um dos principais ataques que estão ocorrendo neste exato momento é em cima do judiciário. Todas as invasões, Michele, que você ouviu falar de tribunais, eles não foram realizados por hackers daqueles que nós acabamos de falar, dessas invasões tão, assim, espetaculosas que aconteceram por aí. Como eu lembro, falei para vocês sobre a assinatura, né? Eles têm a sua assinatura. E a assinatura desses ataques foi simplesmente para destruir, sim, o nosso pilar judiciário. E aí usaram das técnicas, né, hackers ou dos não planejamentos em cima desses tribunais, que estão realmente defasados na questão, né, de implementação de segurança, por um ataque. Mas o ataque não foi deste ataque que nós falamos de hacks que nós estamos comentando aqui. Não. Porque quanto você consegue tirar invadindo um tribunal? Nós sabemos que um criminoso, ele tem um objetivo primário. Ele tem que ter algum benefício daquela extrapolado da lei. Ele não simplesmente faz ao seu bel prazer. Ele não fica trabalhando 18 horas em cima de um sistema, de alguma coisa para trabalhar, simplesmente, olha, acabou. Foi essa era da molecada. Agora se profissionalizaram, como eu falei. A criminologia saiu, a criminalidade saiu do ar físico e foi para o digital para fazer dinheiro. E nenhum dos ataques, houve nenhum ganho financeiro. Então, agora, falando, né, voltando para a área do não preparada, a implementação de segurança estar defasada, aí sim. Inclusive isso, nossa sociedade sofre inclusive com isso. Não é só financeiro, não é só de imagem, é simplesmente com o nosso pilar de justiça. Perfeito. Eu gostaria de convidar um querido membro aí do nosso IBF, o Stima. Ele quer fazer uma pergunta para vocês. Stima, apareça. Estou aqui. Obrigado, Franklin, obrigado, Vanessa, por aceitar o nosso convite. E eu estou assim, estupefato ouvindo tudo que vocês... Porque a gente sabe, e mais do que saber, a gente saber dos detalhes é muito importante. E eu gostaria de contribuir só com uma informação sobre vocês, que vocês falaram agora há pouco. Existia pela AIU nos Estados Unidos, que era do grupo AID, uma policy de ransomware muito utilizada em produtos, que se estenderia também para a parte de tecnologia da informação. Não sei se vocês lembram que no Brasil nós tivemos um ataque, uma ameaça, né, em cima da Nestlé, há muitos anos atrás, em que pegaram uma bolachinha recheada e botaram espuma no meio, ao invés do recheio, e avisaram a Nestlé, tem no supermercado tal, na prateleira tem um biscoito que nós mexemos. E eles foram ver e era verdade. Mostraram no outro lugar a mesma coisa, não conseguiram descobrir como, e a Nestlé teve uma ousadia, uma coragem de encarar tudo, publicação na época, eu sou mais velho, na época da Gazeta Mercantil, o Odivan talvez nem tenha visto isso na época,
mas eles recolheram todos os produtos Nestlé do mercado nacional. Imagina o prejuízo que tiveram na época para não pagar. Mas vocês falaram de ataques à justiça, ataque à justiça eleitoral. Nós fomos vítimas aqui em Porto Alegre da Secretaria de Segurança Pública, pegou fogo o prédio inteiro, onde arquivos de dados, processos, tinha uns backups em outro andar e caiu todo, pegou fogo agora 2 semanas atrás. Então, já que nós estamos falando disso, eu estava me coçando para não perguntar, mas eu vou ter que perguntar. As eleições são seguras? Vou deixar para o Frank, deixa para os mais velhos. Ele é mais novo que eu, provavelmente. Estiva, eu ia fazer a mesma pergunta, obrigado. Agora eu fiquei numa sinuca de bico aqui, mas vamos lá. Eu não tenho como afirmar que são seguras. O que eu posso afirmar é que, na minha visão, existem pelo menos 3 pontos suscetíveis de falhas de segurança. Tá? O primeiro ponto é a própria urna, que a gente não tem segurança de que a forma que foi desenvolvido o software e a gestão desse software é totalmente correto. Se não há alguma pessoa com más intenções durante o processo de desenvolvimento de software que colocou alguma coisa, seja do desenvolvimento do software ou do hardware, porque o software pode se comportar da maneira diferente se a arquitetura do hardware for diferente. Como não há transparência do Tribunal Superior Eleitoral, é impossível a gente saber se a urna realmente é segura, se o que você vê na tela é o que está sendo gravado. Por isso que é importante a contagem pública dos votos, que vai garantir que você veja o que está na tela e veja o que está impresso e que deposite na urna. O segundo ponto suscetível à falha é na transmissão. Então, da transmissão da zona eleitoral aos tribunais regionais e do Tribunal Regional agora centralizado, é um outro problema, porque você tem agentes ali que não necessariamente estão agindo de forma idônea. Então, esse é o segundo ponto de falha. E o terceiro ponto de falha, ele é na própria consolidação dos dados, né? Se transmite dos tribunais regionais ao Tribunal Central, no Tribunal Superior, através de uma conexão segura, privada, mas não tão privada, porque ele trafega através da internet em um túnel exclusivo. Então, assim, e esse supercomputador, né, o Exadata, eu trabalhei com ele durante muitos anos da minha vida. É um sistema robusto, mas a partir do momento que a gestão de tecnologia do Tribunal Eleitoral deixa um servidor sem atualização e acaba sendo invadido, eu tenho lá minhas dúvidas se as pessoas que estão por trás de toda essa gestão são realmente capazes de garantir a segurança. Então, na minha visão, eu olharia de 0 a 10, eu colocaria lá nos seus 4, talvez até 3. Olha, o Frank, ele é um gentleman, é um cavaleiro, e eu já sou um pouco mais um ogro, e eu falo, tenho certeza absoluta. E se está com dúvida, põe na minha mão. Põe na minha mão que eu mostro. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E eles nunca vão pôr na mão, porque como não colocaram, também colocaram rapidamente na mão do professor Aranha e de outros. Quem tem segurança, coloca na mão de quem sabe. E o que a gente iria fazer é só ajudar. E aí, quando eu tenho um livro que eu escrevi, eu estudei e sou professor, né, que se chama Behavior Analysis Institute, que é o BAT na Califórnia, em que esse instituto treinou mais de 28 mil policiais da FBI, CIA, técnicas de detecção de mentira. E a gente fala uma coisa muito simples. O verdadeiro, o inocente, ele não tem problema nenhum de abrir a sua privacidade, de abrir mão à sua lei para mostrar que ele é inocente. Se alguém está seguro, plenamente seguro,
com o que fez ali, ele não teria que ter nenhuma dúvida de colocar, está aqui. E o que você vier a fazer só vai agregar. E não aconteceu isso de forma nenhuma. E quando não acontece isso, eu só posso levantar uma grande red flag dizendo, tem coisa aí. Agora, se estão duvidando da minha palavra que eu sou inapto, que eu posso provar, coloca na minha mão. Mas não vão pôr. Não coloca. Não coloca na minha mão e um monte de gente não coloca. Não é que eu sei, tem um monte de gente preparado, um monte. Eu acho que esse é o ponto principal, né, Wanderson? Porque o código-fonte da urna, ele não é disponibilizado para um teste de penetração, como você está indicando. Então, se joga, por exemplo, num perito, o penetration test que o Wanderson indicou aqui, ele é um processo de teste de penetração, onde você vai utilizar técnicas para invadir aquele sistema, conhecendo esse sistema de ponta a ponta. Então, você vai pegar o código-fonte, vai verificar quais são as falhas que ele existe e vai tentar implementar. Falar, isso é confidencial. Isso não pode ser confidencial se tratando de uma urna eletrônica. Por que não pode? Porque o sistema tem que ser seguro independente do seu código-fonte. Ele tem chaves de criptografia que não precisam ser disponibilizadas, mas o código-fonte, para saber o funcionamento de ponta a ponta, ele é necessário ser disponibilizado para um perito, para uma pessoa especializada em invasão, para garantir que o sistema é seguro. Agora, o Tribunal Eleitoral vende isso como uma caixa preta. Então, você é obrigado a aceitar que aquilo é seguro. E aí você vai fazer um teste escuro. Você vai tentar achar uma agulha no palheiro ali, sem saber o que está acontecendo. Então, aí é muito fácil falar que é seguro, uma vez que você não dá todas as informações para um perito trabalhar. Não, e pior, foi dado, foi feito isso aqui, foi dado e foi encontrado. Ou seja, você tem que jogar na minha regra. Isso lá atrás, vai com aranha. O aranha, ele encontrou, entendeu? Então, você tem que jogar com a minha regra, hein? Tá bom? Tá bom, então vamos jogar futebol, tal. Aí eu peguei na mão, mas não, se você pegou na mão não vale, mas agora eu mudei a regra. Na hora do jogo muda a regra. Você entendeu? Então, quando eu falei, uma pessoa idônea, verdadeira, que é a verdadeira vítima, ela abre tudo para você. E outra, e aí juridicamente falando, e com certeza o Michel sabe muito mais do que eu, isso aí afronta ao Estado democrático, onde você, cidadão, não pode saber quais são as regras do jogo. Ué, é seguro, eu preciso saber. Eu tenho que ter certeza também, afinal de contas, eu sou um cidadão aqui, tem todas essas leis, essas regras aqui, eu não posso saber. Não, você vai ter que acreditar. É seguro. Ah, não, aí não, né? Não dá, né? Não dá. A dúvida de vocês tem todo fundamento, mas não precisa ter dúvida não, tá? É um fato. Franklin, Wanderson, eu só tenho a agradecer a vocês, acho que foi sensacional a noite de hoje, a gente poderia ir aí noite adentro, né, conversando sobre esse assunto, trazendo exemplos, mas dado o horário, a gente acabou avançando, estava muito bom o papo. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Giancarlo, fazer o encerramento, e mais uma vez, muito obrigada pela presença e disponibilidade de vocês dois. Pessoal, obrigado, Michele, obrigado aos nossos palestrantes convidados por atender esse nosso chamado, esse convite para esse tema tão interessante. Eu imaginava que ia aparecer alguma coisa mais polêmica, mas eu acho que a desenvoltura e a capacidade de vocês de responder e passar para a gente essas informações foi muito importante. Tá? Eu acho que aqui a gente trouxe fatos que estão no nosso cotidiano, fatos que a gente tem que conviver, né? E a gente tem que se preparar. Né? Então, as empresas têm que ser preparadas, os executivos de finanças têm que entender que esse é um investimento importante, que tem que tomar essas precauções, né? Acho que o exemplo que foi chamado aqui do SOX também é super importante, né? Onde se teve mais controles e melhorou realmente a gestão das empresas. Esse passo tem que ser dado, né? Eu acho que a pandemia acelerou muito das questões tecnológicas, mas também acelerou o crime cibernético, né? Então a gente tem que conseguir andar com essas duas coisas junto. Novamente agradecer a todos os membros do IBEF que participaram dessa live, aqueles que não puderam assistir totalmente ela vai estar disponível também. E muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, parabéns aí pela apresentação. Boa noite, pessoal. Parabéns.